Eu acho essa linguagem muito pesada para se referir a alguém que está pelo menos em estado intermediário. Porque se ele está no estado intermediário, ele não está perdido. Ele pelo menos está consciente, desfrutando de uma pequena recompensa, mas ele não está perdido. Mas a pergunta que eu faço para o Leandro é a seguinte: pressupondo que o aniquilacionismo ou a doutrina do sono da alma, como você colocou, sejam verdadeiros apenas para efeito de exercício intelectual, Jesus não estaria enganando a sua audiência ao ensinar a realidade do estado intermediário consciente do rico e de Lázaro logo após a sua morte física? Além disso, se Jesus não cria no ensino do estado intermediário consciente, por que ele contou uma história que facilmente poderia levar as pessoas a crerem nesse erro? Ele não teria agido de má fé, levando em consideração uma audiência talvez mais simples, porque ele pode ter dado a entender que as pessoas se equivocariam facilmente com o seu ensino? Pastor, essa é a pergunta. Leandro, o senhor tem 15 segundos a mais por causa do... Sem problema. Sem problema, tranquilo. Sem problema. Primeiramente, pastor, eu não creio que a história, Jesus estaria incentivando-os ao erro pelo seguinte. Primeiro, como destaquei antes, né, Cristo ele era um comunicador que ele atingia as pessoas onde elas estavam. E ele fez algo parecido, por exemplo, na parábola do administrador infiel, não é? Aqui no versículo 8 de Lucas 16, ele falou assim: o Senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu astutamente. Isso poderia sugerir, né, que Cristo, ao elogiar o comportamento desonesto do administrador infiel, ele poderia estar ensinando ao seu público o seguinte: olha, compensa ser desonesto. Mas eles não entenderam assim. Então por que eu acho que ele poderia ter usado a parábola desta forma? Porque era um conhecimento muito básico para o judeu. Lógico, tinham judeus que criam na imortalidade da alma, mas a crença veterotestamentária, o texto bíblico que era conhecido por eles, não permitiria que eles entendessem o ensinamento de Cristo como um erro, né? Como, por exemplo, Cristo estivesse estimulando-os ao erro doutrinário, porque como era uma crença corrente e Cristo entrou na mente deles para alcançá-los, né? Eu creio que isso não contradiria esse fato. Outro aspecto é que, como conhecedores, né, do ensino bíblico holístico, né, da compreensão bíblica holística da natureza humana, de que o corpo não é a prisão da alma, mas o templo do Espírito Santo, eu não creio que Cristo, utilizando-se de uma história popular, pudesse atrapalhá-los, não é, em sua compreensão de um assunto que já era claro para a maioria, mesmo que não fosse para todos. Quanto à questão, pastor, da consciência no estado intermediário, eu também discordo pelo seguinte: 1 Coríntios 15, 18 nos mostra que se não for ressurreição, não tem esperança para ninguém. Ou seja, as almas debaixo do altar em Apocalipse 6, 9 e 10, né, eu vou te explicar por que eu vejo isso como simbólico, não poderiam ser almas de pessoas reais clamando por justiça, porque o verso 18, 1 Coríntios 15 diz assim, ó: neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Então qual é a argumentação de Paulo? Ele está defendendo a ressurreição, não é? E ele fala assim, que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é inútil. E se não há ressurreição, os mortos em Cristo estão perdidos. Eu acho essa linguagem muito pesada para se referir a alguém que está pelo menos em estado intermediário. Porque se ele está no estado intermediário, ele não está perdido. Ele pelo menos está consciente, desfrutando de uma pequena recompensa, mas essa linguagem muito pesada para se referir a alguém que está pelo menos em estado intermediário. Porque se ele está no estado intermediário, ele não está perdido. Ele pelo menos está consciente, desfrutando de uma pequena recompensa, mas ele não está perdido. Agora, quando Paulo diz que o indivíduo que não ressuscitar está perdido, é porque realmente não tem consciência no estado intermediário. Eu gostaria de entender assim, pastor, como é que, por exemplo, o imortalista harmoniza Eclesiastes 9, 5, 6 e 10 com o relato de Lucas 16. Por quê? Eclesiastes 9, 5, 6 e 10 diz que os mortos não sabem coisa alguma,
do que acontece debaixo do sol, porém este rico sabia o suficiente acerca da sua família. No relato, tanto que ele pede para Abraão que alguém ressuscite dentre os mortos e avise-os de que aquele lugar é terrível. Então, como harmonizar Eclesiastes 9, 5, 6 e 10, de que os mortos não sabem nada do que acontece debaixo do sol, com o relato do rico e Lázaro, que ele demonstra bastante conhecimento sobre o assunto. O senhor compreendeu? Compreendi. 3 minutos. Ok. Me permita citar alguns autores, né? Se der tempo eu entrarei nessa questão, a fala do Osborne, embora seja extensa, mas vamos lá. Knodel Jr., ele vai dizer na sua obra um estudo bíblico-filosófico do cristianismo e da cultura que ele produz, ele vai dizer o seguinte: nós reconhecemos hoje que a Bíblia fala fenomenologicamente, isto é, ela descreve as coisas como elas aparecem ao simples observador. Outro autor, Stephen Propp, ele vai dizer o seguinte: a Bíblia é frequentemente escrita em linguagem fenomenológica, ou seja, está escrita da forma como as coisas pareceriam a um observador. E aí, ao comentar Eclesiastes 9, versículos 5 a 10, exatamente os que você cita, ele diz o seguinte, na verdade, outro autor, que é Philip Johnston, pegando carona nessa mesma fala, ele vai dizer que todos, sem distinção, vão para o Sheol, para o mundo dos mortos, é parte da reflexão do Kohelet, isto é, do autor de Eclesiastes, sobre o absurdo da vida observável. Me permita agora explicar. Quando o texto diz, olha, tudo que vier para a sua mão faça, porque para a sepultura para onde você vai não há obra, ciência, nem indústria, nem sabedoria alguma, esta simplesmente é a linguagem fenomenológica. Porque quando nós olhamos evidentemente para um túmulo e vemos o corpo inerte, ora, aquele corpo não fala. Ele não ouve, ele não labora, ele não pensa, pelo menos da perspectiva do observador. Assim como nós usamos muitas vezes linguagem fenomenológica para várias outras coisas. Por exemplo, quando dizemos que o sol se põe. E na verdade, sabemos que a Terra que está ali no seu movimento de rotação, de translação, e não é o sol que está se movimentando. Mas uma linguagem simples, uma linguagem não técnica, não científica, numa linguagem acomodatícia, é que nós usamos esse tipo de linguagem. Então, textos como este de Eclesiastes, textos como o do Salmo 6, que talvez você cite, Salmo 6, versículo 5, eles aparentam que naquele contexto, porque o corpo está inerte, logo o aspecto imaterial que compõe o indivíduo como um todo, ele também esteja inerte no chamado estado intermediário. Então, o texto não se presta a esse tipo de ensinamento. Muito obrigado, pastor Valade. Pastor Leandro, seus comentários. Eu creio, querido pastor, que Eclesiastes é mais do que uma linguagem fenomenológica pelo seguinte: nós percebemos que ao longo do Antigo Testamento e no Novo Testamento, a crença da inconsciência na morte, ela continua, né? Por exemplo, além do Salmo 6, verso 5, que fala que os mortos não louvam o Senhor, o Salmo 115, 17, diz que eles descem à região do silêncio, nós vemos outros autores veterotestamentários e neotestamentários que usam a metáfora do sono, não é, para se referir à morte. Então, por exemplo, Jeremias, capítulo 51, 57 e também o verso 39, compara a morte a um sono. Daniel, capítulo 12, versos 2 e 2, compara a morte a um sono, e inclusive no versículo 12 é dito que Daniel se levantaria no fim dos dias para receber a sua recompensa. Depois nós vamos para Jesus, em João 11, 11 a 14, e em Lucas 8, 52, Cristo usa também a metáfora do sono. Interessante que quando ele fala da morte de Lázaro, ele diz assim: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Não usando o argumento do silêncio, que eu não creio que seja válido, mas quando Lázaro é ressuscitado e outras pessoas que Cristo ressuscita voltam à vida, nós não conseguimos ver nenhum insight, nenhum mínimo detalhe sobre a existência de um lugar intermediário. Seria mais do que normal que Lázaro pelo menos desse alguma informação de como era esse lugar intermediário. E aí seguimos para Paulo, 1 Tessalonicenses 4,13, ele compara a morte a um sono. 1 Coríntios 15, 23, ele também compara a morte a um sono. Então, eu sou da opinião, lógico, não é usar o argumento da autoridade, porque tem eruditos sérios que creem diferentemente do que eu vou apresentar agora, né? Eu sou da opinião do Oscar Cullmann, por exemplo, quando ele fala assim: o corpo, ele não é a prisão da alma, ele é o templo do Espírito Santo. O corpo, ele vai ser libertado.
do pecado e da maldade vai ser glorificado. Então, eu não consigo assim harmonizar esta crença dualística ou tricotomista, né, com a crença bíblica. Vejo que é mais do que uma linguagem fenomenológica, porque você vê ao longo das escrituras isso. Um outro detalhe que eu me recordei é Mateus 16, 27, né? Ali dito o seguinte, que Cristo virá dar a cada um segundo as suas obras. O que isso indica? Associando esse texto com Mateus 25, 41 a 46, o ímpio, ele receberá o castigo no lago de fogo depois da segunda vinda. Então, os justos recebem a recompensa por ocasião da segunda vinda, os ímpios são jogados no lago de fogo por ocasião da segunda vinda. Nós não percebemos os ímpios já desfrutando, entre aspas, né, de uma punição antes da segunda vinda de Cristo. Porque a punição do ímpio no lago de fogo é associada à segunda vinda de Cristo.